Bom dia a todos, a paz do Senhor, meus irmãos em Cristo. Nesta manhã, diante da presença de Deus, diante da presença dos meus irmãos, eu quero trazer uma palavra para vocês que se encontram na carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, a segunda carta a Timóteo, o versículo de número 2, capítulo de número 2, o versículo de número 15. Procurar apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Sabemos que o apóstolo Paulo, ele instruiu a Timóteo, o homem que era um obreiro aprovado, o homem que estava na igreja de Éfeso, juntamente com Silvano. Então a Bíblia vai nos, alguns estudos bíblicos, melhor dizendo, vai nos falar que que Timóteo, ele começou a pastorear ovelhas, ser bispo de igreja, na igreja de Éfeso no ano 65 depois de Cristo. E o ministério de Timóteo, a pastor de ovelha, a bispo, pregador da palavra, foi por 15 anos. Então Timóteo sendo um homem, um pastor, porque podemos ver nos dias de hoje que muitos pastores passam lutas na área sentimental, luta na área financeira, lutas na saúde, igreja vazia, igreja com falta de membros. Mas sabe uma coisa, o pastor, aquele que é pastor mesmo, ele ama as ovelhas. E para a igreja crescer, para a igreja ser uma igreja próspera, tem que ser uma igreja de oração. Porque tem igrejas que a cada um foi dado o poder de apresentar 10 ovelhas, algumas 30, algumas 50, algumas 100, algumas 1000, algumas 5.000, e assim sucessivamente. Então todos os pastores, eles têm como obrigação de alimentar as ovelhas. Alimentar as ovelhas é com a palavra, instruir elas no caminho que se deve andar. Sabemos que Timóteo, ele foi instruído, ele venceu porque ele era um homem de oração. Hoje em dia não é fácil você pastorear uma igreja por 15 anos. Tinha lutas, tinha provações, mas Timóteo, ele estava firme ali, sendo bispo da igreja de Éfeso. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem a qual agradava aos olhos de Deus. Um homem a qual seguiu o exemplo daqueles 7 diáconos cheios do Espírito Santo, que foi um dos dois foram que a Bíblia menciona, os outros eu não lembro, pode mencionar, mas eu não lembro, mas um dos dois diáconos cheios do Espírito Santo que a Bíblia relata, que é Filipe e Estevão. Então Filipe e Estevão eram as pessoas cheias do Espírito Santo, não dada ao vinho, cheio do Espírito Santo. Eles não falavam mal do seu irmão. Eles eram conhecedores da graça por intermédio de Jesus Cristo, conhecedor da palavra de Deus, e eles eram irrepreensíveis.
Eles não eram de palavra dobles. A palavra deles era assim, sim, não, não. E eles também eram, para ser diácono, presbítero, naquela época precisava de ser marido de uma só mulher. Porque o povo naquela época, os homens tinham várias esposas para ser concubinas para gerar filhos. Tinha várias esposas. Então podemos saber que aquelas pessoas que já tinham suas esposas, eles não iam ser condenados. Mas o apóstolo Paulo tem dado um conselho naquela época, que seja marido de uma só mulher para ser bispo. Hoje nós temos que ser marido de uma só mulher. Se você for ter 2, 3 mulheres hoje, você está contradizendo a Bíblia. Você vai estar em adultério. Mas saiba de uma coisa. Eles foram, perseveraram, pregaram a palavra de Deus. Estevão foi o primeiro mártir da história da Bíblia. Ele sendo apedrejado, o povo apedrejando ele, e ele não guardou a raiva nem ódio. Estevão amou aquelas pessoas. Ele seguiu o mandamento de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque ele seguiu o exemplo de Jesus. Porque Jesus, quando ele estava prestes a morrer para ser ressuscitado na cruz do Calvário, ele disse: Pai, perdoe-os, que eles não sabem o que fazem. E Estevão seguiu o exemplo de Jesus: Pai, perdoe-os, que eles não sabem o que fazem. E a Bíblia vai nos falar que Estevão vê os céus abertos e vê Deus sentado no trono e vê Jesus à destra, à direita de Deus. Então Estevão, ele alegra com sua morte, porque a morte para ele era lucro e o viver era Cristo, igual o apóstolo falou, o apóstolo Paulo. Então sabemos de uma coisa: um homem que era conhecedor da palavra de Deus, era um homem que não tinha de envergonhar da palavra de Deus, era um homem que era cheio do Espírito Santo, que sabia pregar, que não tinha vergonha, que sabia interpretar a palavra de Deus, era Pedro. Pedro, ele foi, Jesus foi até Pedro, antes de se converter, ali na beira do lago de Genezaré, e falou: Pedro estava triste, abatido, porque saiu à noite, ficou a noite toda, não pegou um lambari sequer. Então Pedro ficou angustiado, com filhos pequenos, esposa para alimentar. E ele ficou muito triste, angustiado, porque o povo de Roma cobrava impostos além do estipulados. E ele não tinha dinheiro para pagar imposto. Então Jesus, ele solucionou aquele problema. Ia solucionar aquele problema. Então Jesus fala: Pedro, vá para o meio do lago de Genezaré, e na onde que eu te pedi para você lançar a sua rede, você lança. E Pedro fala: sobre a tua palavra eu lançarei. E Pedro lança a rede no lugar que Jesus ordena para ele lançar, porque a Bíblia nos fala que Deus tem o poder sobre os animais. Deus, ele criou as aves, os céus, os quadrúpedes, os animais marinhos, os répteis, tudo quanto é tipo de animais, Deus criou. Então ele deu ordem aos peixes para que os peixes fossem todos para a rede
de Pedro. Então Pedro começa a sentir, acredito eu que Pedro pensava que a rede devia estar enganchada, mas ele puxou com força, puxa com força e puxou, e na beira do barco começou a aparecer muitos peixes, quase indo a pique, a rede quase arrebentando. Então Pedro pega muitos peixes. Pedro ele pega vários tipos de peixe, peixes ruins, peixes bons, mas a maioria deles era peixes bons, peixes comestíveis. E Pedro fala para Jesus: Mestre, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus aproveita a ocasião e pega o barco de Pedro emprestado para pregar o Evangelho. E Pedro fala: afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus fala: pois de agora em diante eu te farei ser pescadores de almas. E ali, sendo que Jesus estava convocando os seus primeiros discípulos, Pedro ele teve que andar 3 anos com Jesus para adquirir um conhecimento. Então Jesus ressuscita dos mortos, que ele foi morto ali na cruz do Calvário, e ressuscita dos mortos. E ele fala para os discípulos: ide, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 e o 20, está escrito assim: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando tudo o que eu vos ensinei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. E mais outra passagem também, Jesus aparece para os seus discípulos, fala: não vos deixarei órfãos, irei para o Pai, mas dentro de 40 dias eu mandarei para vocês o meu Espírito, para que console vocês. Esse Espírito que foi derramado na vida dos apóstolos é o Espírito Santo, que nos convence do pecado, que faz com que nós pedimos perdão pelos nossos pecados e reconhecemos as nossas falhas. E Pedro ali em Jerusalém, reunido juntamente com mais 119 pessoas, ao total 120 com Pedro, e o povo começa a orar 3 dias em seguida. Depois de 3 dias, eles ouvem um barulho como de um vento impetuoso e enche toda a casa de poder. Muitos eram batizados com o Espírito Santo, muitos falavam a sua própria língua conforme a sua terra natal, e línguas repartidas de fogo. Igual as pessoas que estavam ali murmuravam de Pedro, dizendo: quem são essas? Porque essas pessoas são desse jeito, elas estão embriagadas com vinho. E Pedro fala: ninguém está embriagado com vinho, sendo essa hora 6 horas da manhã. Ninguém está embriagado com vinho. Então a Bíblia nos fala que o profeta Joel profetizou
que no último dia, Pedro fala que o profeta Joel profetizou que nos últimos dias jovens sonharão, jovens terão visões, idosos sonharão, jovens terão visões. E ali Pedro e os demais discípulos todos tiveram ousadia de pregar a palavra. O povo sem o Espírito Santo, ele estava sem coragem para pregar a mensagem, porque não tinha recebido o Espírito Santo, não tinha sido revestido. Então Pedro, ele encheu do Espírito Santo, ele disse: vamos pregar a palavra de Deus. E Pedro chega ali na porta do templo, chamado Formosa. Para pregar, orar para o povo. E ali na porta do templo, chamado Formosa, que a qual Herodes edificou, que em 46 anos foi construído. E eles veem lá na porta um paralítico. E aquele paralítico olhando para eles, para Pedro e João, esperando receber alguma coisa. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: não tenho prata, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que tenho, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, ó Nazareno, levanta-te e anda. Este mesmo Jesus Cristo que falou para aquele que curou aquele paralítico, que Deus usou Pedro e João, é o mesmo Jesus Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, foi até o abismo, pregou para os cativos, e pregou para os cativos, e pegou a chave da morte e do inferno. Porque hoje Jesus tem o poder sobre a morte. Porque Jesus nos comprou com preço de salvação. Antes nós estávamos sendo condenados. Mas aquelas pessoas que foram remidos pelo sangue do Cordeiro, Satanás não tem o poder de tragar. Então Pedro e João ofereceram Jesus. Às vezes meus irmãos que pregam, nós não temos prata nem ouro para te oferecer, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, ó Nazareno, levanta e anda. Mas o mais importante de tudo é não receber uma cura. O mais importante é o seu nome, está escrito no livro da vida. Não adianta eu estar com o corpo todo perfeito e ir para o inferno. Porque quando nós estamos passando por provações, nós lembramos de Deus. Quando está tudo bem, nós esquecemos de Deus. Então, mais antes você entrar no reino de Deus coxo, ou do que ir para o inferno com o corpo perfeito. Então sabemos de uma coisa, que o povo se maravilhava com os milagres que Pedro e João fizeram em nome de Jesus ali. Começaram a idolatrar a Pedro e João. E Pedro começa seu discurso, a sua pregação, e fala: por que maravilhais com coisa que fosse nós que tivéssemos feito esses feitos? Por acaso Jesus de Nazaré, a qual vocês têm crucificado, que a qual ressuscitou no terceiro dia, ele que curou esse paralítico, nós somos servos dele, porque esse paralítico levantou em nome do Senhor Jesus Cristo. E naquela pregação, naquele sermão de Pedro, ele ganhou quase 3.000 almas para Jesus converteram. E aquelas 3.000 almas que Pedro ganhou, nenhuma se perverteu, nenhuma se desviou. Porque a Bíblia não é mentirosa.
E saiba de uma coisa, Pedro ele ganhou muito dos fariseus daquela época, dos escribas, que não entravam do reino de Deus e não deixava quem queria entrar. Disse: nós conhecemos este homem não era paralítico coisa nenhuma, esse homem era, ele ele fingia de paralítico para receber esmola aqui na porta do templo, mas aquelas pessoas que conheciam a vida daquele paralítico, que sabia que era vizinho, que via ele na porta do templo todos os dias, que sabia que ele era paralítico mesmo, acreditaram que o reino de Deus estava sobre eles. Então, Pedro e João, eles foi aprovado. Nós temos que ser obreiros aprovados, que não se envergonhem na palavra. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Nós não devemos ser de palavra dobre, nem iracundo, nem irrepreensível. Nós temos que ser irrepreensível, melhor dizendo. Tá aí essas palavras de Deus, que nós não vamos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E nós vamos ser igual a Timóteo, que não se envergonhe da palavra de Deus, que saiba pregar a palavra de Deus. Que nós vamos ser imitador de Paulo, assim como Paulo foi de Cristo. E é necessário que Jesus cresça e eu diminua. A Bíblia nos fala que aquele que é menor do que João aqui na terra é maior do que ele lá no reino do céu. Nós temos que nós diminuirmos para que Deus cresça em nossas vidas, porque quem exalta a nós é Deus. E tá aí essas palavras que nós vamos receber em nome do Senhor Jesus. Aprender com Timóteo e com Paulo e com os demais apóstolos e com Jesus. Amém.